Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é: não ande pela dúvida. Então, eu vou começar por compartilhar Hebreus 11, versículo 1, na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. O meu foco aqui nesse versículo é a primeira parte, onde diz: a fé é a certeza. A fé é a certeza. Qual é o antônimo de certeza? Ou qual é o contrário? Contrário de certeza, qual é? O contrário de certeza, eu vi aqui no dicionário, o contrário de certeza é dúvida, indecisão, incerteza, hesitação, insegurança, interrogação, inconstância, confusão, suspeita e muitas outras coisas, né? Que não dá para colocar tudo aqui, né? Tem muita coisa. Você pode entender que a fé é a certeza e o contrário da certeza é tudo aquilo que eu acabei de citar. Então significa que você não deve andar na dúvida, você não deve andar na indecisão, você não deve andar na incerteza, você não deve andar na hesitação, você não deve andar na insegurança, você não deve andar na interrogação, você não deve andar na inconstância, você não deve andar na confusão. Você não deve andar na suspeita. Não faça nada tendo esses sentimentos que eu acabei de citar agora. Não faça nada. Por quê? Porque a fé é a certeza. Então, se não for certeza, não faça aquilo. Não escolha aquele caminho. Se você não tiver certeza, não escolha aquele caminho. Não tome aquela decisão. Eu vou compartilhar 2 Coríntios 5-7. Eu vou ler na versão Almeida Revista Corrigida. Assim diz a palavra do Senhor: porque andamos por fé e não por vista. Eu costumo dizer que a fé é o que você sabe. Onde é que você sabe isso? No teu interior. A fé é o conhecimento que você tem. Eu costumo dizer isso. Então, não é sobre o que teu olho vê. Não é sobre o que a tua mão toca. Não é sobre o que o teu nariz sente. Mas a fé é sobre o que você sabe. Então, a fé é a certeza. A certeza de que, Gina? A certeza daquilo que você sabe. A certeza do conhecimento que você tem. E esse saber é a sabedoria de Deus. Esse conhecimento é o conhecimento de Deus que entra em ti. Eu vou ler Provérbios 2:10 na versão Revista Corrigida. Assim diz a palavra do Senhor: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma.
Uhum. Quando você recebe a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus, ela entra no íntimo. Ela entra no mais íntimo do teu ser, que é onde? Na tua alma. Uhum. Eu vou compartilhar a história de Pedro, né? A história de Pedro nos mostra alguém que começou pela fé, mas se deixou levar pela dúvida. Eu vou ler Mateus 14, 25 a 31. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Assim diz a palavra do Senhor. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Então, presta atenção. Pedro reparou no vento. A Bíblia diz que Pedro reparou no vento. Pedro reparou no vento. Pedro reparou no vento. A dúvida vem por causa do teu corpo, ou seja, da tua carne. Pois, minha irmã, meu irmão, você tem olhos, você vê o vento. O teu corpo sente o vento. Você tem nariz, sente o cheiro de Lázaro que já está podre. E aí você diz: "Não tem solução, Lázaro já cheira mal." Você tem ouvidos e ouves a tua esposa a te dizer: "Amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó." Todos esses sentidos, visão, tato, olfato, audição, paladar, estão presentes na tua carne. E é lá onde vem a dúvida. Mas a fé é algo mais íntimo. Ela se encontra no teu coração, na tua alma. Lembras do versículo que eu coloquei aí em cima? Onde diz que a sabedoria entrará no coração, no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Então a fé é algo mais profundo. Ela entra no teu interior, na tua alma, no teu coração. A fé está no teu coração, está na tua alma. Ela não depende da visão, não depende da audição, não depende do olfato, não depende do paladar, não depende de nada. A fé é algo que está no teu interior. Por que você duvidou? Esse é Jesus perguntando: por que você duvidou?
Em outras palavras, Jesus disse a Pedro: por que se deixaste levar pelo que os teus olhos viam? Por que você se deixou levar pelo vento forte que você sentia? Por que você se deixou levar pelo cheiro de morto? Marta, por quê? Por que você se deixou levar pelas palavras que você ouviu da tua esposa, Jó? Sabe qual é a atitude que Jesus queria da parte de Pedro? Pedro, ao mesmo depois de sentir o vento, Pedro deveria dizer a ele mesmo: o vento que eu vejo, sim, eu vejo o vento, sim, eu sinto o vento, sim, realmente ele está forte, ok, está forte, mas não me interessa. O que eu sei, o que eu tenho conhecimento é que o mestre me disse vem, e ponto final. Não me interessa se o vento está forte, não me interessa se eu estou a sentir o vento forte. O mais importante é que o mestre já tem uma palavra do mestre e o mestre me disse vem. E eu vou se basear na palavra do mestre. Eu vou se basear na palavra de Jesus. Ele me disse vem e ponto final. Se ele me disse vem é que significa que tenho que ir. Pouco importa o vento. Mas Pedro não pensou assim. Pedro não pensou assim. Pedro decidiu se inclinar na dúvida, em vez de se inclinar na fé, na certeza, que o conhecimento que ele tinha daquela situação era o quê? Qual é o conhecimento que ele tinha daquela situação? É que o mestre ele já tinha recebido alguma palavra. O mestre lhe falou, venha. Esse é o conhecimento que ele tem. Ele tem que se basear naquele conhecimento. Mas não. Ele decidiu andar pelo que os seus olhos viam, pelo que o seu corpo sentia. Irmãos, irmãs, prestemos atenção. Com todo o respeito, minha irmã, meu irmão. Eu quero te incentivar a exercitar a tua fé no teu dia a dia e nas pequenas coisas. A Bíblia diz o seguinte: quem não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. É como alguém que fala, olha, infelizmente eu não vou poder ajudar porque eu tenho muito pouco, sabe? Então não posso ajudar. Tá vendo alguém que não ajuda quando tem pouco, quando tiver muito também não vai ajudar. É bíblico. Então a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, no muito também não será. Então eu quero te incentivar a exercitar a tua fé nas pequenas coisas no dia a dia. Para quando você ir nas coisas grandes, você também terá sucesso. Você também ter sucesso. Eu vou compartilhar Romanos 14, 23, também na NVI. Assim diz a palavra do Senhor. E tudo o que provém da fé é pecado. E tudo o que provém da fé é pecado. Paulo não disse algumas coisas devem provir da fé, mas algumas coisas não é necessário. Não. Paulo disse tudo, absolutamente tudo, tudíssimo, tudo que você fizer, você tem que fazer com certeza, porque a fé é a certeza. Tudo. Desde comprar uma calça, desde comprar um lápis, tudo você tem que fazer com certeza. Você não deve comprar uma calça na qual tens dúvida se deves comprar ou não. Ai, tenho dúvida, eu acho que eu não deveria comprar. Você não deve comprar um vestido na qual tens dúvida.
Ai, tenho dúvida se realmente é mesmo esse vestido que eu quero. Tipo, tem alguém quando chega, normalmente quando alguém chega e me pergunta, Gina, eu quero vestir esse vestido, mas não sei, eu acho que, não sei, não tô. Quando eu já vejo que a pessoa não está insegura com o próprio vestido, eu falo, não é esse vestido que você tem que vestir. Porque se realmente seria esse vestido, você teria certeza. Você teria certeza que é esse vestido. Você própria está com dúvida, então não usa. Às vezes vou no shopping com alguém pega uma calça e fica perguntando, ai, essa calça é bonita. E eu já vejo que a pessoa está com dúvida, está insegura se deve comprar a calça ou não. Eu falo, não compra a calça. Porque se você não tem certeza, estás com dúvida no teu interior, estás com confusão, não compra. Filhos de Deus não fazem nada com dúvida. Filhos de Deus fazem tudo com certeza. Antes de ontem, eu queria ir no supermercado, né, comprar algumas coisas de beleza e tudo mais. Eu lembro que eu levantei da cama, sentei na cama e eu fiquei a refletir. Será mesmo que eu deveria ir no supermercado? Assim que eu percebi que eu estava insegura, estava com dúvida, estava com incerteza em relação ao supermercado, decidi simplesmente não ir. Por quê? Porque eu sei que filha de Deus não faz nada com dúvida. Filha de Deus faz as coisas com certeza de que aquilo é o certo a fazer. E não fui. Simplesmente não fui. Já me aconteceu de querer comprar um sapato, mas eu estava com dúvida. Eu só estava precisando mesmo de apenas um sapato. Eu estava com dúvida se eu realmente deveria comprar aquele sapato, não. Mas eu decidi não ter mais aquele sapato. Não comprar aquele sapato porque eu vi que eu estava com dúvida. Eu falei, filhos de Deus não fazem nada com dúvida. Porque a dúvida é um sinal. E é um sinal que você não deve fazer aquilo. E 2 semanas depois, alguém veio e me ofereceu um sapato bem lindo. Bem lindo. Só para você saber, tem coisas que Deus sabe já que vai te dar. Tem coisas que Deus sabe que você não precisa, então, ao fazer aquilo você tem dúvida. Deus sabia que depois de 1 semana alguém iria me oferecer um sapato. Por isso ele falou, em outras palavras, ele estava falando no meu coração, filha, não precisas comprar nenhum sapato. Alguém vai te ofertar um sapato. Mas eu não sabia, eu simplesmente decidi não fazer nada com dúvida, porque eu já sabia, filhas de Deus não fazem nada com dúvida. Então, minha irmã, meu irmão, exercita a tua fé nas pequenas coisas, no teu dia a dia, para quando chegares nas coisas grandes, você ter sucesso. Exercita a tua fé ao comprar um creme. Tens dúvida ao comprar um creme? Não compra. Para quando você chegar nas coisas grandes, tipo um relacionamento, um negócio, você saber qual é a melhor escolha. O caminho da certeza. Eu vou ler Provérbios 20 e 27, na versão Almeida Revista Corrigida. Assim diz a palavra do Senhor. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Você sabe o que é que significa isso? A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Você sabe? Lâmpada do Senhor, se você pesquisar, principalmente nos Salmos, até no Antigo Testamento, até no Novo Testamento também tem pistas aí. Lâmpada do Senhor significa palavra de Deus. Lâmpada do Senhor significa palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que a alma do homem é a lâmpada do Senhor, o que ele está a dizer é que é na alma do homem que o Senhor coloca a palavra dele. É na alma do homem que o Senhor coloca a palavra dele. É na alma do homem que o Senhor coloca a vontade dele, que é o mesmo que a palavra dele.
Lembras do versículo que eu citei acima, em Provérbios 2:10, que eu falei que a sabedoria entrará no teu coração. O conhecimento será suave à tua alma. Então, é no coração do homem onde o Senhor coloca a sabedoria. A sabedoria de quê? De Deus. É na alma do homem onde o Senhor coloca o conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. Que é o mesmo com a palavra de Deus. Que é a mesma coisa com a palavra de Deus. É o mesmo. Falar sabedoria de Deus, falar conhecimento de Deus é a mesma coisa que falar sabedoria, palavra de Deus. Ah, tá bom, imagina, o que isso tem a ver? Significa o quê? Que você nunca deve escolher o caminho da dúvida. Porque o que está na tua alma, o que está no teu coração, não traz dúvida. Não traz dúvida. Não traz dúvida. Eu vou ler Romanos 10:17, versão Almeida, revista corrigida. Assim diz a palavra do Senhor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que eu quero falar com isso? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ok? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. E a fé é a certeza. Então, se você não tem a certeza, presta atenção nessa parte, já estou a terminar. Então, se você não tem a certeza, é porque o que você quer fazer não veio da palavra de Deus, mas sim da tua carne. Vou repetir. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, né? Ok. E a fé é a certeza. Ok. Então, se você não tem a certeza, é porque o que você quer fazer não veio da palavra de Deus. Por quê? Porque se realmente o caminho que você quer escolher é o caminho da vontade de Deus, você deveria ter a certeza. Porque se realmente aquele sapato que queres comprar é da vontade de Deus que você compre aquele sapato, você deveria ter a certeza. Então, se aquele relacionamento é da vontade de Deus, você deveria ter a certeza. Então, minha irmã, sempre que você tiver dúvida, meu irmão, sempre que você tiver dúvida ao escolher um caminho, vai orar. Fala, pai, por que eu estou com dúvida? Porque eu quero muito isso. Mas estou com dúvida, pai, por quê? E Deus vai te falar. Então é isso. Se você está com dúvida, é porque aquele caminho não é a vontade de Deus. Por quê? Porque o conhecimento que entra no teu coração, o conhecimento que entra na tua alma, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Porque a fé é um conhecimento e esse conhecimento te traz certeza. Ao escolher aquele determinado caminho da fé, do conhecimento que entrou em ti, você vai ter a certeza. Então, espero que essa palavra abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe a tua casa. No nome de Jesus. Amém.